O Revista TST está de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do tribunal. O Giro de Notícias começa pela segunda turma. Um operário da Fiat em Betim, Minas Gerais, será indenizado por ter sido submetido à revista com toques no corpo e nas partes íntimas. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região havia afastado a condenação. Entendeu que a conferência era feita de forma aleatória. Ao julgar o recurso de revista do montador ao TST, a relatora, ministra Delaide Miranda Arantes, ressaltou que a conduta da empresa expõe desnecessariamente o empregado e, de acordo com a jurisprudência do TST, a revista corporal ou que ingresse na esfera íntima do empregado justifica a reparação por danos morais. E a oitava turma entendeu que empregadas de supermercado não devem ter preferência em folgas aos domingos. Em vigor desde 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho tem um capítulo de proteção do trabalho da mulher. O artigo 386 determina que, se houver trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o descanso dominical das empregadas. Com base nesse artigo, o Sindicato dos Empregados no Comércio em Florianópolis ajuizou reclamação trabalhista reivindicando que as profissionais tivessem descanso aos domingos a cada 2 semanas. Mas o pedido foi negado em primeiro grau. O entendimento foi que o artigo 386 da CLT não foi recepcionado pela Constituição da República. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no entanto, reformou a sentença, atendendo ao pedido do sindicato. O caso chegou então à oitava turma do TST. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, observou que a Constituição da República considera homens e mulheres iguais em direitos e obrigações. Na decisão unânime, a oitava turma entendeu que o artigo 386 da CLT contraria o princípio da isonomia, previsto no artigo 5º da Constituição Federal da República. Os ministros observaram ainda que a Constituição estabelece a proteção às mulheres mediante incentivos específicos e que, por isso, devem ser repelidas regras que possam desestimular o trabalho da mulher. A quinta turma afastou multa imposta a frigorífico que não conseguiu preencher cota de empregados com deficiência ou reabilitados. De acordo com a defesa do frigorífico, foram várias as medidas adotadas para a contratação dessas pessoas. Teve até anúncio das vagas em jornal de grande circulação, mas sem sucesso. Para o relator do caso, na quinta turma, ministro Breno Medeiros, conforme a jurisprudência do TST, não é cabível a condenação quando a empresa tiver feito todos os esforços possíveis para o preenchimento das vagas previstas em lei. A decisão foi unânime. A terceira turma determinou que a empresa responsável pelo Pátio Goiânia Shopping construa creche para empregadas das lojas. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública pedindo que o shopping de Goiânia cumprisse o que determina o artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho. O parágrafo 1º do artigo diz que os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos devem ter local apropriado para os filhos durante o período da amamentação. Em defesa, a empresa sustentou que não tinha relação contratual com as empregadas das lojas e que o espaço deveria se destinar apenas às empregadas diretas do centro comercial. Alegou ainda que o shopping não é responsável pela venda de produtos ou serviços e apenas mantém contrato de locação com os lojistas. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região negou o pedido do MPT. Na decisão, o TRT considerou que o shopping não possuía mais de 30 empregadas com mais de 16 anos de idade e que não havia vínculo empregatício entre as profissionais das lojas e o centro comercial. O MPT então recorreu ao TST e a terceira turma teve outro entendimento. O relator do caso, o ministro Agra Belmonte, explicou que o artigo 389 da CLT não pode ser interpretado de forma literal. Segundo o ministro, ainda que o shopping não seja o responsável pelas vendas de produtos ou serviços, ele é o responsável pela administração, pelo atendimento e pelos espaços comuns. Tem, assim, o dever de providenciar o local para a guarda e o aleitamento de crianças das empregadas, inclusive as das lojas. O shopping ele deve
promover essa criação e manutenção das creches e, nesse caso, repassar o custo aos lojistas. Seria o mesmo que determinar que, que os lojistas em conjunto o fizessem, dá no mesmo. Me parece que não há maiores problemas para que isso seja feito. Esse custo, então, a partir do momento da manutenção dessas creches, que são necessárias, né, é preciso que se dê uma solução para esse tipo de problema, o shopping pode repassar o custo para os lojistas através de rateio. O ministro Alberto Bresciani acompanhou o relator. E aqui, de fato, se cuida de dar efetividade ao artigo 389 da CLT, além das regras constitucionais que protegem os direitos da criança e do adolescente nos microsistemas pertinentes. O ministro Maurício Godinho Delgado teve o mesmo entendimento. O shopping center é claramente um contexto de meio ambiente do trabalho. E o meio ambiente do trabalho ele é protegido não só por convenções internacionais, como expressamente pela Constituição, a qual vincula de uma maneira expressa o meio ambiente do trabalho ao meio ambiente em geral. Então, onde trabalham as mulheres, naturalmente que esse fator é um fator fundamental do ponto de vista humano, do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista de direitos sociais. Dessa forma, ficou decidido que a empresa deve construir o espaço, podendo também suprir a necessidade da obrigação por meio de creches, diretamente ou mediante convênios com outras entidades públicas ou privadas, em regime comunitário ou a cargo de entidades sindicais. A decisão foi unânime. E essa notícia da construção de creche no shopping em Goiânia repercutiu na página do TST no Facebook. Foram vários os comentários, entre eles o da Mari, que escreveu: "Parabéns pela iniciativa, reconhecimento da importância do funcionário". E você também pode deixar o seu comentário sobre as notícias do TST na página do Tribunal no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus.